Olá, viajantes! Viajeiros e arvorezinhas do nosso coração. Pois bem, o nosso primeiro vídeo falando sobre como chegar em Búzios saindo do Rio de Janeiro deu muito certo, então a gente vai fazer a parte 2, só que dessa vez a gente vai fazer um conglomerado completaço, né? Porque o pessoal ficou com muita dúvida e achou muito interessante perguntar pra gente como é que faz pra chegar, afinal de contas, em Búzios com tranquilidade e segurança. Pois bem, e aí a gente vai fazer uma ideia, você acabou de chegar lá no aeroporto, no Galeão, e não sabe o que fazer, ou chegou na rodoviária Novo Rio, a gente vai fazer também esse apanhado para você, dando a nossa visão, o nosso ponto de vista e explicando um pouco um caminho que a gente está acostumado a fazer com muita frequência, né? Porque uma coisa é você descer, seja lá do avião ou desembarcar do seu ônibus vindo de outra cidade e caramba, esse momento ele é muito especial, né? Você pousa o avião ali no Rio, você sabe que tá pertinho, entre aspas, né? São quase 180 quilômetros ainda, mas vir de lá pra cá, assim, eu não consigo contar aqui agora na mão quantas opções tem. Sim, às vezes as pessoas acham que tem uma só, né? Não tem não. Tem bastante, tem da mais cara, tem da mais econômica, tem luxo, tem compartilhado, tem privado, tem um monte de opção. Bom, e para começar, eu vou começar respondendo uma pergunta que a gente recebeu com muita frequência, que é: dá para comprar a passagem com antecedência por um site, alguma coisa assim? A resposta é sim, mas eu diria: eu não compraria. Eu vou começar explicando o porquê. São quase 180 quilômetros entre o aeroporto e Búzios, e essa quilometragem pode se tornar muito maior do ponto de vista de tempo, né? Por vários motivos. Principalmente, olha, sexta-feira à tarde, que tá todo mundo querendo vir pra Búzios. Final de ano, gente, temporada de Réveillon, Natal, Carnaval, principalmente, né? Tá chegando aí. Realmente, assim, facilmente você pode dobrar esse tempo numa viagem do Galeão, por exemplo, pra Búzios. É um trânsito absurdo, então você precisa saber os horários certinhos. E domingo à tarde também, né? Que o pessoal tá voltando das praias, principalmente se vai sol. Aí tá todo mundo de tarde querendo voltar pro Rio. Dobrar, triplicar ou quadruplicar esse tempo, né? Qualquer coisinha na ponte Rio-Niterói para o Rio de Janeiro verdade. inteiro. E realmente um acidentezinho em alguma daquelas rodovias ali faz a coisa crescer muito e muito rápido, até porque Búzios mesmo em si, quando fecha por inteiro. Búzios é uma penínsulazinha e isso pode complicar tudo, inclusive por isso que eu não compraria a passagem antecipada, porque o ônibus, assim como ele demora a chegar em Búzios, o oposto igual. Às vezes você pode ficar esperando o transfer lá, você comprou ele ali 10, 11 horas da manhã e não tem previsão dele chegar e ele não tem o que fazer, né? Porque os ônibus que vão pro aeroporto são os que saem de Búzios e eles vão ficar agarrados. Eles vão ter que sair daqui pra chegar lá e te buscar, a não ser que seja uma empresa do Rio. Mas aqui a gente tá tratando de empresas que tem aqui em Búzios, não são empresas do Rio. E aí eu já vou começar falando, né? Das principais empresas, a gente não tá recebendo de nenhuma pra falar, mas a gente vai fazer alguma abordagem falando um pouquinho de cada uma. Mas é possível sim comprar o transfer tanto na 1001, tanto na Marinho, tanto na Búzios, ou outras empresas que fazem isso. A gente pode também sugerir, se vocês quiserem, transfer particular, né? A gente conhece vários, inclusive tem um menino no TikTok que faz live aí, que ele fica o dia inteiro fazendo live. Ele tem uma equipe só pra isso, né? Pra buscar o pessoal no aeroporto. E a gente vai apresentar um pouquinho de cada serviço pra cada tipo de público, pra cada pessoa, e dizer por que nenhum deles eu compraria antecipado. Pois é, eu já vou começar sobre as opções mais luxuosas e mais caras, porque a parte boa, a parte mais econômica, vamos dizer assim, que é a parte que a gente prefere, a gente deixa mais pro finalzinho. Primeiro, assim, eu acho que você pegar um transfer privativo, que seria um táxi, vamos botar. Táxi privativo, que é um transfer privativo, né? Um carro particular. Na verdade é melhor do que um táxi, né? É muito, muito caro. Esse mais caro, ele pode ser 20 vezes mais caro, né? Porque se você pega ali a opção mais barata, que seria o BlaBlaCar, às vezes você acha até R$35. E o transfer, dependendo do transfer, você vai pagar aí R$700, R$900. Mas aqui nesse caso a gente tá falando assim, o BlaBla ele não é um carro particular. É carona, né? O Uber também não considero, eu tô dizendo mesmo você pegar um carro e falar, eu quero ir com você daqui pra lá. Não é aplicativo. E aí o que acontece? Esse valor pode ir, dependendo da empresa, dependendo de como você vai fazer, R$900. Isso a gente não tá falando aí de um mega valor, porque pode sim ainda ser mais caro. Se você tá aí com 4 pessoas e vai pegar um carro, beleza. Talvez até seja um pouco mais viável. Aí também tem aquelas spins, né, que acomodam 6 pessoas. Se for aí 1.000, 1.100, talvez até seja válido pra você. Mas realmente é um valor bem mais alto. Lembrando que o carro está à sua disposição, então ele vai te esperar o tempo que for necessário no aeroporto, ele vai te trazer para Búzios, vai te deixar na sua pousada, tranquilo. Você vai ter o contato da pessoa, se você gostar, então você pode pensar em retornar com ela, pode sentir confiança e tudo mais. Então tem seus prós e tem seus contras. Ele não vai te abandonar no aeroporto caso você tenha algum problema, sei lá, com a receita, ou se seu voo atrasar, se tiver algum problema, ele vai estar te esperando porque ele está à sua disposição. Mas o valor, ele é bem salgado.
salgado. Então, alguns luxos que você vai encontrar mais nesse tipo de transporte é que o motorista, ele é um motorista especializado no trajeto, então se tiver algum engarrafamento, alguma coisa, ele conhece um caminho seguro para sair, não vai fazer um caminho tão perigoso, que é o oposto do que a gente vai falar no final. Ele vai, como ela disse, estar totalmente à sua disposição, ele vai estar ali com a plaquinha no portão de desembarque, quando você descer ali, já vai estar ali chamando o seu nome. Tem serviços, né? Às vezes eles deixam um refrigerante, alguma coisa gelada ali dentro do carro, é todo um frufruzinho. Então, se você pode pagar por isso, realmente é o serviço de luxo mais exclusivo que você vai ter saindo do aeroporto para chegar em Búzios. Tem vários. Eu indicaria, se você quiser contratar um, falar com a sua pousada. Geralmente as pousadas que vão receber você, o recepcionista já tem contato de um transfer ali, ele vai ver o melhor transfer para você e esse transfer vai te pegar no portãozinho de desembarque ali e vai te levar talvez até a porta do quarto. Então, esse é o primeiro. E aí, parecido com o transfer privado que a gente tá falando, e o Anderson já deu uma palhinha antes, entra o táxi comum, aquele que tu pega ali no aeroporto mesmo, ou tem o 99, o Uber, tem aplicativos. Então, esses eu diria que vão sair muito mais caros, porque Taxímetro, né? Bandeira. são os táxis tradicionais ali do Rio, né? E eles vão cobrar por bandeira. E aí, se você pegar um engarrafamentozinho desse, a coisa realmente fica desesperadoramente mais cara. Até porque eles te cobram também pelo retorno, tá? É verdade, quando você tá vindo pra Búzios, mas ele vai ter que retornar, porque ele é do Rio. Então ele não vai te cobrar só a vinda, ele vai te cobrar a vinda e a volta. Mas essa é uma opção para quem realmente não quer contratar o transfer particular, né? Mas quer chegar ali no momento que chegar, ter o carro à disposição. Essa é a opção pra quem tem dinheiro, Pra entendeu? muito dinheiro. Aí vai ter ali o motorista que você quiser. Eu acho que é a opção menos viável, né? Porque você não conhece o motorista. É isso que eu ia falar, não é tão muitos não querem fazer esse trajeto. Por mais que pareça, eles vão ganhar muito dinheiro, muitos não querem fazer esse trajeto. Porque às vezes eles, com esse trajeto, se tiver, por exemplo, muito trânsito, eles conseguem fazer várias viagens no Rio e vai estar muito mais fácil pra eles que já conhecem, enfim, mais viagens, né? Alguns Ubers gostam de fazer, né? Porque saem do Rio e vêm para a região dos lagos. Mas eu diria que eu não faria esse tipo de transporte. Essa opção eu não faria. Porque, como a gente disse, tem carros ali especializados o dia inteiro saindo do aeroporto e da rodoviária. Então, eu acho que existem opções mais funcionais para tudo isso. E essas são as menos viáveis. E seguras, né? Tá, mas antes disso, guarda essa informação, porque eu vou voltar nos carros de aplicativo, porque lá no final a gente vai falar da opção mais barata, como eu falei, mas que tem vários prós e vários contras, né? Mas agora a mais comum, que é a que a gente vai mostrar aí no vídeo, que a gente acabou fazendo nessa última viagem, são mais os transfers compartilhados, né? Que são basicamente as empresas que a gente falou, foi aí que a gente veio, a gente pode mostrar, e eu vou falar aqui todos os prós e todos os contras. Esse eu diria que seria, assim, o formato mais adaptado para todo mundo, né? Porque, tecnicamente, não tá tão caro, a gente pagou R$140, mas acho que para turista é 150 ou 160, não é tão mais caro. E são serviços que estão ali o dia inteiro rodando, então com certeza tem vários horários que se adaptam também com uma certa facilidade, e por isso que eu acho que é tão flexível. E também eu diria que não vale a pena você comprar com antecedência, porque se você atrasar um pouquinho, você vai perder aquele transfer de qualquer forma. Então, às vezes você perdeu uma empresa, mas logo depois está saindo outra, e as empresas são muito parecidas. Então eu também não compraria com antecedência, porque os guichês ficam na rodoviária, a gente vai mostrar. Então, você desembarcou, vai ali no guichê, super tranquilo, super seguro, tá? E foi o transporte que a gente optou. E esse transfer, ele também vai te pegar no aeroporto e vai te deixar na sua pousada, na porta da sua pousada em Búzios. Então, por questão de conforto, ele é muito bom. Você vai pegar ali no aeroporto, não vai precisar se deslocar para nenhum outro lugar. Não vai pagar tão caro assim. Lembrando aí que o Anderson falou, né? Uma média de 150, 160 reais. Dentro do ônibus vai ter pessoas que são realmente capacitadas, pessoas que já trabalham com isso, já conhecem o trajeto. Eles vão prezar pela segurança. Eu, particularmente, gosto bastante. É um custo-benefício muito grande, principalmente para quem não conhece, não sabe como chegar em Búzios. O público geral. Realmente é bem seguro, é bem confortável e o motorista tá ali, qualquer dúvida que você tenha. O principal contra pra mim, que a gente acabou pegando isso com muita intensidade, porque a gente ficou bem ali na frente, que é onde o vendedor fica gritando, é o vendedor de passeio. Olha, eu vou te dizer o seguinte, pra começar eu vou falar um pouquinho do lado positivo, né, que eu acho que realmente vale muito os passeios que a gente ouviu nos transfers. Pra mim, como carioca, como alguém que mora no Rio, eu achei muito barato, tanto o passeio de Arraial do Cabo, tanto o passeio do Rio de Janeiro. Mas primeiro, tem um vendedor que da metade da viagem até o final, ele vai falando no seu ouvido a viagem inteira te forçando a vender. Sobre todos os passeios. E isso é um péssimo, pra mim, um péssimo ponto da viagem. Acaba
tornando a viagem um pouco incômoda, né? Principalmente para quem já conhece. Porque se você fizer isso a primeira vez, talvez para você vai ser novidade, mas pra gente que pega sempre o transfer, o pessoal vai falar a viagem inteira e às vezes você tá cansado, você quer descansar, quer dormir, ele vai estar falando e fala com um som ruim ali, ele bota um megafonezinho na mão, é horrível. Além do que ele vai falar em espanhol, né? Como o Búzios recebe muito argentino, tem muita gente em espanhol, muitas das vezes eles sequer sabem falar em português, que eu acho cúmulo, né? Estão ali num passeio brasileiro, mas só vão falar em espanhol, né? Então da metade pra frente vai ter alguém gritando em espanhol no seu ouvido para te vender passeios. Passeios valem a pena? Valem, são super baratos. Mas esse transfer fica um saco dali pra frente. Pra quem nunca fez esse transfer, eu até acho legal, porque é como o Anderson disse, você vai receber muitas informações e mesmo que você queira procurar outras empresas, você já vai ter uma base de preço. Então, pra quem nunca fez, é bem bom, é bem legal, bem válido. Mas pra quem realmente só tá fazendo viagens aí a negócios, a trabalho, ou que foi viajar pra outro lugar e tá voltando e quer estar com essas empresas, realmente é cansativo. Agora nós vamos entrar nas dicas de ouro, de verdade, né? Porque é o que a gente acaba fazendo quase que sempre. Uma outra opção é você alugar um carro, tipo, sei lá, localiza, né? E pegar esse carro e vir pra Búzios. Só que assim, isso sai bem caro. Você pode gastar facilmente aí uns R$450 por diária. E pra quem tá em 4 pessoas e quer fazer passeios em Búzios, mas não quer pagar passeio, quer fazer de carro, quer conhecer outras cidades, talvez até valha a pena. Mas é um valor bem alto. Claro que você vai ter uma liberdade muito grande, mas o valor ele é bem alto. Essa é uma opção que eu também jamais faria, principalmente como turista, porque infelizmente é uma realidade do Rio de Janeiro. Tem muito golpe, às vezes você vai pegar um carro arranhado ali, vai ter um estresse gigante, vão querer te extorquir, tem vários problemas. Tirando que andar de carro no Rio, pra quem não sabe, é uma situação perigosa. Se você entrar no lugar errado, você pode estar correndo risco. Então essa opção eu não faria. A não ser que você queira realmente um carro ali à sua disposição, eu iria de transfer para Búzios, né? E depois talvez alugaria um carro em Búzios. Vale mais a pena. Mas a gente vai começar a falar agora das opções mais mochileiras, né? Que é o nosso caso, que quer gastar muito menos. Para começar, primeiro você não precisa necessariamente ficar no aeroporto. As opções no aeroporto são boas, mas não são tantas opções como quem sai da rodoviária. Então, às vezes, vale muito a pena você pegar um Uber e ir do aeroporto até a rodoviária, que é pertinho, deve dar ali uns 17 quilômetros. E aí você vai ter 1 milhão de opções para vir para Búzios. Realmente muitas opções. E a gente vai falar desses custos cada vez menores. Você vai se surpreender com isso. Para mim, essa opção ela é muito válida. Não sei se o Anderson vai concordar comigo, porque geralmente a gente tem essa discordância, né? A gente não combina antes ou o que a gente tá falando para vocês. A gente realmente expõe a nossa opinião e tudo que a gente pensa. Então, para mim, essa opção ela é muito válida para quem quer, por exemplo, eu já desci aqui, eu vou ficar em Búzios, mas eu quero conhecer um pouco ali o centro do Rio. Eu quero ver o Aquarrio, a Roda Gigantes, o Museu da Manhã, enfim, o museu ali do Banco do Brasil. Você desce ali e você tem tudo muito próximo. E aí dali você pode pegar outros meios de transporte para chegar em Búzios. Mas para quem realmente não tem tempo, essas coisas, eu acho que não compensa. Eu não sei se ele concorda comigo. Mas para quem quer visitar o centro ali do Rio de Janeiro, quer conhecer ali, não quer fazer passeio full day Rio, essa é uma opção muito boa. Na verdade, não é que eu não concorde, eu acho válido pra caramba pra você ir pro Rio, mas tem outras opções também. Eu geralmente utilizaria essa situação no caso, por exemplo, dos transfers estarem atrasando. Às vezes você ficou um pouquinho agarrado na alfândega ali, perdeu um transfer, você não sabe que horas que vai chegar o próximo. Pra você não ficar preso ali no aeroporto, porque ou é transfer ou é o táxi, eu acho mais válido você ir pra rodoviária, porque chegando na rodoviária você vai ter gente gritando Búzios, Búzios, Búzios. Essa é uma opção que realmente se deu ruim ali, você não conseguiu pegar o transfer. E a gente tá entrando agora também na vibe da economia, né? Você vai economizar muito mais saindo da rodoviária no Rio do que saindo do aeroporto. E a gente vai começar a falar todas as dicas agora, todos os macetinhos nesse pedaço. Então veja bem, na nossa ida para o Rio, a gente acabou fazendo blá blá e a gente foi pra rodoviária, né? Então o que acontece? Nesse blá blá a gente pagou R$40 cada um. Eu diria assim, a melhor opção? Blá blá cara é um aplicativo, né? Eu diria não. Olha só, pra quem quer economizar, realmente é muito bom. Olha, R$40 é muito barato. Com o Uber que a gente pagou lá, R$65, a gente tava no aeroporto. Mas o carro em específico, obviamente que quanto mais barato, menos recursos você tem. Eu fui com um braço vermelho e outro branco, porque não tinha ar-condicionado, não tinha sequer uma película no carro, tava muito calor, a gente passou um aperto. Pra quem quer economizar ao extremo, vale a pena, né? Sair da rodoviária. Agora, na rodoviária, a gente tem a opção tanto da 1001, que é a empresa mais tradicional zona, mais antiga, mais segura, mais confortável, uma empresa de linha, tá? Não é transfer, é um ônibus de viagem basicamente comum. Eu acho super válido, eu indicaria super, porque são motoristas hiper profissionais, os ônibus são muito bons, eles não têm essa saída, né, do itinerário, eles sempre vão cumprir, o que para muita gente acaba sendo ruim, porque se tiver que ficar no trânsito ali, eles vão ficar 10 horas, mas não vão sair dali. Mas
Mas eu diria que ali na rodoviária você tem essas opções e a 1001 seria a primeira. Mas a 1001 eu acho que ela não tem um preço muito bom comparado ao transfer que você já pega no Galeão. Geralmente ele tá numa faixa de 120 por pessoa. Você procurando, né? Tem os horários ali que são mais baratos, mas é geralmente ou muito cedo ou lá para as 6 da tarde. Tem horário até de R$70. Tem, mas aí você tem que olhar. Geralmente os horários de 9 às 5 ali, eles são uma faixa de 120. Então, só para concluir, a 1001, pontos positivos são esses, tem horário sempre, vai ter ônibus o dia inteiro, é super seguro, são profissionais de excelente qualidade. E os pontos negativos são que você vai ficar preso no trânsito, ele vai bem devagarinho ali, bem naquele padrão turistão mesmo, e é basicamente isso, ele não vai te levar até a sua pousada. E ele também não desembarca bagagens no meio do caminho, tá? A não ser se você conversar ali, às vezes acontece com o motorista, mas como eu disse, eu gosto da rodoviária porque tem várias opções. Você pode escolher o que você quiser ali. Então, além, né, do blá blá, você tem os carros comuns de lotada, que é o que eles chamam, que fica o papagaio ali gritando, buzz. E aí eu vou começar a dizer os pontos positivos e negativos, mas o problema está justamente no papagaio, porque o motorista em si, aquele motorista que faz aquela rota pra lá e pra cá o dia inteiro, é super aleatório, tá? Você não sabe com quem que você vai vir. É uma rapaziada que também pega uns caminhos meio aleatórios, full aleatórios, mas tá sempre fazendo essa rota. O problema tá no papagaio. Por que eu digo que se você não fala português, não é legal? Porque esses carros que saem ali dos papagaios, né? Eu chamo de os papagaios, mas são os carros que fazem lotada ali. Eles saem de lugares meio esquisitos, né? Porque ali no centro do Rio é muito difícil de estacionar, principalmente na região da rodoviária, então eles saem de buracos lá. Eles vão estacionar no estacionamento que já tá meio desativado, embaixo de uma ponte, em cima de uma calçada. Eles estacionam nos buracos ali para não pagar estacionamento, porque não sai muito caro. E você precisa confiar no papagaio que vai te tirar dali da rodoviária e te levar até o carro. Então, se você não conhece ou se você não fala muito bem português, você automaticamente se torna um alvo, né? Você fica visado. E aí, esse trajeto entre o papagaio e o carro, se eu não fosse brasileiro, eu não iria, né? É melhor não, né? A segurança deveria vir em primeiro lugar. Eu sei que para muitas pessoas, é aventura e tal, mas tem que se preocupar com isso. E aí, valeria mais a pena o blá blá que você contrata ali antecipado. Eles têm lugares que eles também saem, às vezes não é muito perto da rodoviária ali, né? Mas tanto no blá blá, tanto no papagaio, eles saem de lugares meio aleatórios ali. E ambos também não vão te deixar na frente da sua pousada. E a última, que ela também não sabe, que é a Mega Ultra Bônus Gold Master Plus Advanced Pro. Oxi! Que também cabe a gente falar, né? Pra quem tá zeradão, tá no limite. Também é possível, muita gente não sabe. Mas dá pra chegar a Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, também com pouquíssimo dinheiro. Que são os ônibus de linha, né? Os famosos busões. Pra quem não sabe, você tem um ônibus que vai até Niterói. Tem um que vai de Niterói até Araruama. De Araruama você tem um pra Cabo Frio, que é uma viagem gigante. Eu acho que também deve estar ali R$7. Tava 7 e pouquinho, 7,15. E de Cabo Frio você também tem ônibus tanto pra Arraial, tanto para Búzios, também por R$7. Mas eu não recomendo. É uma viagem que vai durar aí umas 10 horas. Muito tempo que você vai ficar ali transitando, mas para quem tá no osso da Manguaça e quer visitar, passear tudo, você vai, às vezes vai no ônibus lotado ali, vai em pé, tá um pedação. Mas no limite do gasto, você vai sair aí dos 900 do transfer particular para aí R$30. Mas você vai gastar com comida. Enfim, se você tiver um bom mercado, encher a mochila ali, quiser fazer aquele mochilão. Mas eu não recomendo. A gente fez isso uma vez pra Niterói e foi extremamente cansativo. A gente geralmente altera, né, esses caminhos, mas mais realmente pela curiosidade para conhecer. Eu gosto muito de estar sempre alternando ali as formas com que a gente se desloca. Então eu conheço todas elas, tá? A parte positiva dessa troca de transportes ali, que você pode fazer uma viagem que vale super a pena, que essa eu diria sim, é demais, que é a barca, né? Você atravessar do Rio para Niterói na barca. A barca é bem legal. Aí... Se você estiver passando no momento exato, na hora certa, sabe aquela situação? Você vê o avião descendo bem em cima da barca, quase porque pega no pé do piloto, assim. O aeroporto Santos Dumont fica ali do ladinho. Dá pra ver claramente a pista em todo o aeroporto. Então vamos agora passar aqui uma tabelinha na tela pra vocês terem mais ou menos uma noção aí dos preços. Vamos lá, comparativo rápido e recomendações, é claro. Transfer privado vai de R$500 a R$900, leva aí 2 horas e meia, 3 horas sem trânsito, né? O tempo que a gente tá falando aqui é sem trânsito. E aí é melhor pra quem quer conforto, segurança e pra quem vai em grupo, né? 4 pessoas. O ápice do luxo. Táxi Uber, 350 a mais
de R$1.000, com certeza. 2h30 a 3 horas de viagem também. E o bom é que ele vai te levar na porta da sua pousada, na porta do seu hotel, e vai te pegar claramente lá no aeroporto. A van compartilhada, né, o transfer compartilhado, que é o que a gente falou aqui, eu acho que é o que a gente mais aqui indica. Ele leva uma média de 3 a 4 horas e tem um custo de R$100, R$180 por pessoa. Vai depender da temporada, porque alta temporada geralmente eles aumentam um pouco mais o preço, então fica aí nessa faixa. Essa van já existiu realmente, uma van que fazia esse trajeto, tá? Mas acabou. Ultimamente está desativada e também existe a possibilidade, sim, de você fazer o fretamento, né? A lotação. Tem um aplicativo... Tem o Buzzer e tem o ClickBus. Enfim, existem outras inúmeras possibilidades de fretamento de veículos maiores. Daí o transfer compartilhado, ele é bom, né? Pra quem tem um orçamento moderado, quem quer uma praticidade. O ônibus que você vai pegar ali do aeroporto pra rodoviária, rodoviária pra Búzios, Búzios da rodoviária de Búzios pra pousada, né? Que ainda tem que pegar ali um táxi, um Uber. Ele vai aí mais ou menos de R$95 a R$200 por pessoa. Leva uma média de 4 a 5 horas, justamente porque você tem esse deslocamento ali no Rio e aquela parte ali é geralmente bem enjoadinha de trânsito. Ainda tem o tempo que você vai esperar. Também é bom pra quem tem orçamento limitado e tem que ter paciência também, né? Mas não tem que ter tanta paciência quanto a baldeação, que aí você vai levar mais 8 a 10 horas de viagem. E assim, precisa ter muita paciência e tem que ter muita vontade, senão não compensa. Um dia muito quente tem que repensar. O aluguel de carro vai uma média de R$250, R$450 por dia, mais extras, né? Porque sempre pode acontecer alguma coisa, ou mais gasolina, enfim, pedágios. E o bom é que assim, ele traz muita liberdade pra quem tá aí em 4, 5 pessoas, compensa dependendo da grana que você tem, mas eu acho que a gente ainda se mantém aqui com a mesma opinião de que o transfer compartilhado seria a opção mais prática e com um custo-benefício melhor. Em resumo, o que eu faço? Eu chego no aeroporto, jamais compro antecipado, porque senão você fica preso à sua compra. Chegando ali, eu olho as disponibilidades, a empresa que tá saindo. Vamos supor, a gente chegou no aeroporto da última vez, eram 9 alguma coisa. Eram 9 e pouquinho da manhã. Era 9 alguma coisa e ia sair 10h30. Então tava muito perto ali de sair o transfer, a gente falou, beleza, a gente já tá aqui, a gente vai descer onde a gente quer, com muita facilidade, pega o transfer e vai embora. Mas pode ser que você perca esse transfer, pode ser que não tenha transfer ali na hora. Então você chega e pergunta ali nas empresas que horas que vai sair o transfer. Se for levar muito tempo, for levar mais de 1 hora, 2 horas, aí eu jamais ficaria no transfer. Porque aí, como eu disse, você pega ali um transporte qualquer para a rodoviária Novo Rio e lá você tem inúmeras opções. Sim. E aí eu iria ou de 1001, ou de transfer, ou de alguma outra forma de transporte ali e estaria muito mais rápido em Búzios. Uma coisa que eu queria deixar aqui de sugestão para vocês é, tenha sempre o contato ali da empresa que vocês estão indo ou no motorista, e tem que ter cuidado para quem vai de carro alugado. Tem pedágio descendo a ponte e tem um pedágio na Via Lagos, e aí dependendo do dia que você tá chegando, isso custa bastante, tá? Tipo R$30. Ele é bem caro. Então você tem que fazer bem esse custo aí para ver se realmente vale a pena. E quando você chega em Búzios, dependendo do lugar que você vai ficar, presta bastante atenção, porque tem lugar, por exemplo, ali na Orla Bardot, que o carro não entra às vezes. Sim, exato. E tem muito lugar aqui que é ladeira. Então, se você, por exemplo, não, eu vou andando, você vê que é perto, tipo, 1 quilômetro, mas esse 1 quilômetro pode ser ladeira acima. Então, toma cuidado, avalia bem o que você vai fazer, porque às vezes esse 1 quilômetro que tu vai andar ali com uma mochila pesada ou com uma mala de rodinha, faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque como a gente já falou num vídeo, Búzios, ao contrário de Arraial do Cabo, a rodovia ela passa no centro da cidade e as pousadas ficam nas praias. Então sempre você tem que fazer um trajetão para chegar até na rodovia. E às vezes pegar um Uber, um táxi vale muito mais a pena. Você vai pagar um pouquinho, mas você vai evitar um calor aí de 40 graus na sua cabeça. Principalmente agora no carnaval. Última dica agora acima do Advanced Plus Master. Meu Deus. A gente geralmente viu o pessoal comprando passeio de city tour em Búzios. E esse é um city tour que eu não faria. Existem várias cidades que eu digo assim, olha, super a pena fazer um city tour. Justamente por essa questão. Búzios é muito pequenininho. E Búzios tem um sistema de transporte da rapaziada, né, dos trabalhadores da região, que é a van, que custa R$5. E a van vai para qualquer lugar. Então eu não faria o city tour, porque é muito pequeno, você pega a van e vai para onde você quiser, tem transporte o tempo todo. Eu faria o táxi marítimo. Aí é super legal, porque é baratinho, sai sempre um barquinho ali para as outras praias e vale a pena visitar. Esse táxi marítimo que ele tá falando nada mais é do que um táxi marítimo. É um... Literalmente. É o que eu tô explicando, porque as pessoas podem achar que são passeio de barco. Não, existe o passeio de barco e o táxi marítimo. Que ele simplesmente vai fazer o quê? A mesma coisa do táxi, só que pela água. Eu tô no
centro e quero ir pra praia de João Fernandes. Então, ao Isso eu invés de tu faria. pegar um táxi ali no centro, tu pega o táxi marítimo que ele vai te levar. É um barquinho bem pequenininho, vale muito a pena. É bem legalzinho. Até porque ele pode te levar em praias que geralmente você não faria andando, né? É verdade. De qualquer forma, é sempre importante estar atualizado. A gente está falando aqui em janeiro de 2026. É sempre uma dica nova, sempre um meio de transporte novo, sempre uma rapaziada nova que entra fazendo esse percurso. E para você não ficar desinformado, não deixa de se inscrever, não deixa de estar acompanhando o nosso canal, porque a gente vai estar sempre passando dica. Com certeza. Aqui a gente sempre traz as melhores e mais incríveis dicas sobre viagem, Nativas, sobre né? turismo, sobre Búzios, sobre Arraial, sobre Alemanha, sobre onde vocês quiserem. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, te sugiro pegar um blá blá e... Oxi, oxi, oxi. É brincadeira, porque na nossa última viagem, o Blá Blá veio fazendo umas cortes ali por dentro, umas comunidades bem perigosas, mas quando a gente conhecia, tudo de bom. Então, Conhecer o trajeto faz toda a diferença, né? Inclusive, isso é mais uma dica extra, plus, master, bônus aí. Analise o trajeto antes que você vai fazer, pra você, se você tiver tem qualquer noção. problema ali no meio do caminho, você saber mais ou menos onde tá, o que mas fazer. se você for em algum desses transportes alternativos, é bem provável que eles vão alterar todo o trajeto. Eles estão sempre cortando ali por caminhos alternativos, porque realmente, às vezes, quando tá engarrafamento, é um problema. E afinal, tempo é dinheiro, né? Então é isso, galerinha. Se vocês quiserem, inclusive, saber sobre passeios aqui em Búzios, quais valem a pena, quais não, inclusive aos arredores aqui, passeios em Arraial do Cabo, Cabo Frio, e até mesmo os que vão daqui para o Rio, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo dedicado somente sobre isso, viu? Agora, realmente, eu prometo a última dica. Existe um trajeto antigo, que é, na verdade, o primeiro caminho que ligava o Rio de Janeiro à região dos lagos, que é o caminho pela Serra. Esse caminho foi desativado durante muito tempo, por desinteresse público, realmente. Ficou ali a obra muito largada há muito tempo, mas ele está reaberto. Então, às vezes, é importante, se você quiser fazer um trajeto alternativo, não pela estrada via Lagos, né, que é só uma viagem grandona, mas conhecer todo o litoral, você vai passar paisagens maravilhosas. Às vezes, vale a pena você pedir para fazer o caminho do litoral, o caminho pela Serra. Essa foi uma dica muito boa, realmente. Viu? Só tem essas dicas quem é inscrito aqui. E quem chega até o final, porque geralmente a gente passa um monte de dica aqui no final. Assim, do nada. Então é isso. Vamos nos despedir antes que o Anderson apareça aqui com a Mais 20ª dica. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Eu tenho mais dicas, fica pro próximo vídeo. Tchau! Tchau!